Oi, gente, aqui é a Isabela Mate. Tá começando o nosso programa, que nessa edição vai falar de empreendedorismo feminino. O Checkmate hoje é das mulheres. No mundo dos negócios, elas também estão começando a tomar o comando das coisas. Em 2022, 1 em cada 3 empreendimentos era comandado por mulheres. E essa não é uma jornada fácil para nós, que somos mulheres. Isso porque ainda encontramos muitas barreiras quando a gente decide empreender. A primeira são as barreiras sociais e a falta de apoio. Ainda tem muita gente que duvida da capacidade de mulher de empreender e não entendeu que o lugar de mulher é onde ela quer. O segundo obstáculo é acesso ao crédito. Por incrível que pareça, é mais difícil para as mulheres conseguirem empréstimos. E por fim, a dupla jornada, que obriga as mulheres a conciliarem empreender com tarefas domésticas. Eu comecei a empreender há 10 anos no setor de formação meu, que é o setor imobiliário, com um escritório de arquitetura, também com uma empresa de educação, e há 2 anos, especialmente com a Lilac, que é a bebida que muda de cor e também a bebida que brilha. Junto de mim, tenho outras 2 sócias, a Ivana, que é influenciadora, também tem uma marca de lingerie e propriedades na Airbnb, e a Daisy, que é advogada, também tem um escritório de advocacia e um restaurante. Então, empreender, a gente brinca que nós somos empreendedoras por vocação, porque a gente gosta muito dessa gincana. Bom, na verdade eu fiz um plano de aposentadoria. Como eu estava próximo de me aposentar, o que eu fiz foi procurar opções no mercado para que eu pudesse desenvolver uma nova profissão. Foi quando eu entrei para trabalhar e estudar a parte de coach, acabei indo para o coach financeiro e hoje eu sou educadora financeira comportamental. Bom, eu comecei a empreender há muitos anos atrás, mas sempre paralelo com um emprego que eu tinha, que era um emprego bem seguro. Então, nunca foi assim, nunca me dediquei totalmente, né, ao empreendedorismo por conta desse trabalho que eu tinha e também das responsabilidades que eu tinha na época, né, ficava um pouco com medo. E quando eu me aposentei em 2019, eu resolvi me lançar no empreendedorismo, porque sempre foi um sonho meu mesmo, ter meu próprio negócio, poder gerir o meu negócio, né, da forma que eu acredito. E foi por isso, foi por uma oportunidade mesmo, né, por conta dessa minha nova etapa de vida, que eu resolvi empreender. Mas em alguns setores, as mulheres ainda estão, infelizmente, patinando na hora de empreender. O estudo da organização Rede Mulher Empreendedora mostra um abismo na área tecnológica aqui no Brasil. O levantamento, feito em 2023 com 3.500 mulheres empreendedoras, mostra que só 2% delas possuem negócios nesse setor. Hoje a gente tem muitas poucas mulheres nesse setor de startups, tecnologia, inovação, muito pela raridade, né? Assim, a escassez de mulheres no setor aí de engenharia, administração, exatas, né? Então, a gente precisa incentivar que mais mulheres elas possam ocupar, né, todos os espaços, inclusive essas áreas mais de tecnologia, porque o uso da tecnologia é essencial para uma startup que está querendo escalar o modelo de negócio, né? Então, além de que a gente também precisa incentivar essas mulheres a trabalhar a visão de negócio delas, para que numa segunda etapa de uma startup ela faça até uma busca por captação de recursos com investidores, o que exige muito essas competências de negócios também. Por pesquisas do Instituto Rede Mulher Empreendedora, a gente percebe que as mulheres acabam indo para áreas como beleza, saúde, alimentação, e por isso a gente vê tantas poucas mulheres comandando aí startups no ecossistema. Mais mulheres empreendendo é bom para todo mundo. Isso significa crescimento da economia e do número de empregos, mas também pode transformar o mundo e nossas relações sociais. Quanto mais mulheres se tornam empreendedoras e passam a ter autonomia financeira, menos elas precisam se submeter a um relacionamento ruim em função de depender de alguém para se sustentar. O empreendedorismo empodera as mulheres.
Mulheres empreendendo também agregam muitas qualidades ao negócio. As mulheres se diferenciam no aspecto da criatividade porque sabem da importância de inovar e criar novas oportunidades para a equipe ou para os clientes. Nós, mulheres, não gostamos de dormir com problemas, por isso a gente sempre busca resolver eles logo que eles aparecem, usando a combinação do lado emocional e racional. E por fim, sensibilidade. A capacidade das mulheres de escutar todos os pontos de vista e tomar decisões, levando em conta todas as partes envolvidas, é muito positiva para o mundo dos negócios. Eu acho que mulheres têm todo o potencial para se tornarem ótimas empresárias, porque nós já temos essa habilidade natural de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de equilibrar vários pratos. E eu acho que o empreendedorismo pede muito isso. Pede muitas habilidades diferentes, lidar com várias coisas diferentes e às vezes ao mesmo tempo. E a gente já faz isso naturalmente no nosso dia a dia. Então eu acho que para a gente adaptar isso para o empreendedorismo é muito fácil. As mulheres, já é comprovado, né, inclusive pelas pesquisas globais da ONU, que líderes mulheres performam 17% a mais do que líderes homens. Né? E nós temos uma sensibilidade muito grande para os negócios, a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, somos muito esforçadas, diligentes, disciplinadas e acho que nada nos impede, né? Principalmente porque o mercado ainda tem muito espaço para esse olhar feminino. Então, sim, e porque nós somos completamente capazes, assim como os homens também. Bom, eu acredito que todas as mulheres têm a capacidade de se tornar excelentes empresárias. Eu falo por mim, que quando a gente coloca energia, quando a gente coloca amor, quando a gente tem garra de fazer acontecer, aquela vontade que vem do fundo do coração, que brilha o olho de querer que o nosso negócio dê certo, porque a gente precisa daquilo, porque a gente quer realizar nossos sonhos, porque a gente quer ter nossa independência financeira. Então, acredito que isso faz com que a energia se movimente e a gente faça acontecer realmente. E é isso, eu acredito nisso. Eu acho que esse feeling, esse sexto sentido e essa sensibilidade de lidar com pessoas, de conseguir lidar bem com situações diferentes. A gente tem mais esse nosso lado emocional e sensível, que eu acredito que faz muita diferença na hora de formular soluções, formular produtos, criar experiência. A gente é muito insistente, né? E a mulher sempre gosta de criar, de fazer o novo, de colocar ali um toque de emoção, um toque de cuidado. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em experiência do cliente, quando a gente pensa em novos produtos para o mercado de uma forma geral. E quando a gente quer, obviamente, conquistar os clientes, né? Então, normalmente as áreas aí de Customer Experience que a gente olha, de marketing de uma forma geral, sempre tem muita mulher, porque a gente consegue, né, ter esse olhar e ter essa delicadeza também na forma ali de imprimir um processo, um produto, uma criação, uma inovação. Eu sinto que, pelo menos por mim e outras mulheres que eu conheço que empreendem também, elas colocam todo aquele carinho e, enfim, conseguem perceber todos os detalhes e cuidar do cliente, se conectar, virar amigo do cliente. Até agora a gente viu um pouquinho da realidade do que é empreender quando você é uma mulher. É um mundo cheio de dificuldades, mas tem muita mulher provando que pode superar essas dificuldades. Lidar com as dificuldades naturais do empreender e ainda ter que lidar com preconceito e machismo não é fácil. E no programa de hoje a gente vai conversar daqui a pouco com uma mulher que aprendeu a superar tudo isso e tem muito a ensinar a todas nós mulheres. Então não perde, porque já já a gente volta no Checkmate. Sandra Chayo é filha de Nissim Hara, fundador do Grupo Hope, um imigrante judeu nascido no Líbano e que começou seu negócio em 1966, com uma pequena fábrica no Brás, aqui em São Paulo. A Sandra entrou na empresa do pai aos 20 anos de idade com uma missão: reposicionar a empresa no mercado e transformar as peças íntimas que a Hope fabricava em um produto fashion.
Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu admiro demais você e estou muito feliz que você está aqui no Checkmate hoje. Eu que tô, Isabela. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, então eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser ótima. Maravilhoso. E a gente não pode começar de outro jeito que não seja falando sobre hope, esperança em inglês. E como que você acha que está relacionado e traduz também a história do seu pai, né, vindo com um sonho? Então conta pra mim um pouco desse começo para as pessoas entenderem, porque assim, a gente vem em shopping, hope, hope, hope. E muitas Imagina vezes o que está por trás, né? Exatamente. O que está por trás é a história de um homem, como você falou, um judeu libanês, saiu do Líbano com 21 anos, chegou no Brasil no final dos anos 50, teve vários negócios, desde os 12 anos ele empreendia, porque ele perdeu o pai muito cedo, quando ele tinha 12 anos, ele era o terceiro de 8 irmãos, o segundo homem, então ele e o irmão mais velho tinham que sustentar a família. Com 21 anos, então, ele sai do Líbano com centavos no bolso, e passou por alguns países, Alemanha, Estados Unidos, chegou no Brasil ajudado por um tio-avô, ele falava que era tio, mas era tio-avô, e aqui decidiu fazer a vida dele e empreender no Brasil. Ele se apaixonou pelo Brasil e falou, não, é aqui que eu quero fazer minha vida. E aí começou uma trajetória, teve vários outros empreendimentos, morou em Belém do Pará, chegou no Rio de Janeiro, depois foi para Belém do Pará, chegou em São Paulo nos anos 60, e em 1966 ele teve a dica de um amigo que estava faltando calcinhas na praça. Ele conta assim a história. E aí ele decidiu montar uma fábrica de calcinhas, o que hoje virou a maior rede de lojas de lingerie do Brasil. Então uma história que me dá muito orgulho, mas que é fruto de muita resiliência, muita superação, uma história realmente muito bonita e que ele não tinha muito a perder, mas ele tinha um sonho muito grande, que era de um negócio que sobrevivesse à própria história, que gerasse um impacto positivo no mundo. E realmente ele deixou a sua marca, e essa marca não podia ter outro nome que não de esperança. Não, e isso é muito lindo, né? Porque eu gosto muito de voltar na raiz, assim, do começo do empreendedorismo, que as pessoas, quando elas olham algo que já é muito grande, elas acham que é impossível para elas. Só que a gente pega, às vezes, histórias de começo muito mais difíceis do que o que a pessoa está vivendo hoje, né? Todas as empresas grandes que a gente admira começaram pequenas, né? Começaram pequenas, mas com um sonho muito grande e com muita esperança. Então, eu acho que isso que vale a pena, quem está ouvindo a gente aqui, que for um pequeno empresário, saber que na vida dessa pessoa vão acontecer vários desafios, não vai ser fácil, mas a gente tem que ser resiliente, tem que ter muita visão, mas tem que ter muita garra, né? Disciplina para fazer acontecer. Uma outra coisa que eu queria perguntar, porque eu achei assim interessantíssimo, é que a Hope foi a primeira empresa a fazer merchandising, assim, novela, né? Foi em 1985 na Roque Santeiro. E como que foi isso? Ele falou, tem que ter calcinha da Hope ali dentro dessa novela. Como que foi esse processo? Você lembra dessa trajetória, dessa história, dessa iniciativa de fazer algo inovador que talvez não estavam fazendo? Meu pai tinha muito essa cabeça, ele inovava muito em produtos, inovava muito em comunicação, porque acreditava que comunicação é a chave. E na época, nos anos 80, estava assim no auge das novelas da Globo. Essa, se eu não me engano, Roque Santeiro, em 1985, foi a primeira ou talvez a segunda novela que estourou assim, tinha muito sucesso. E todas as casas que tinham uma televisão, essa televisão estava ligada na novela Roque Santeiro. Numa época que não existiam streamings, não existia Netflix, não existia internet, então não tinha muita concorrência. E eu me lembro dele estar em casa assistindo essa novela, assim como todo mundo, e ele liga para o publicitário que atendia a conta da Hope na época e fala, escuta, eu quero entrar na novela. E o publicitário falou, ok, eu vou criar um comercial e a gente coloca no intervalo da novela. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu quero a minha marca dentro da novela, fazendo parte do enredo, com os personagens falando da minha marca, interagindo com o produto. E assim que nasceu a ideia do primeiro merchandising. Até operacionalizar, foi muita negociação com a Globo, mas a própria Globo usa até hoje como um grande case de marketing da história de merchandising. Hoje a gente tem o merchandising no Big Brother, por exemplo, que é um dos merchandisings mais caros, né, do Brasil. Os merchandisings em campos de futebol, hoje é uma prática muito comum, mas foi dessa visão do meu pai lá nos anos 80 e de querer desbravar e de criar uma comunicação
realmente assertiva e diferenciada, inovadora. A Hope é uma empresa exemplar no que diz respeito à gestão de marca. Lembra daquela história que a gente contou aqui do seu Unicim fazendo merchandising dos produtos da empresa na novela? Pois é, ao longo dos anos a empresa foi criando uma identidade, uma personalidade únicas da sua marca junto aos consumidores. O branding é uma forma de gerir as estratégias da marca, fazendo planejamento de longo prazo e também cuidando com muito cuidado dos elementos da sua identidade visual. O objetivo é potencializar a forma como os consumidores percebem a sua empresa e o seu produto. A Sandra tem muito a ver com esse trabalho desenvolvido na Hope, porque ela é especialista em branding. Agora eu queria te perguntar sobre ser mulher, ser a filha do dono. E muita gente, obviamente, vai olhar e falar, nossa, é um baita privilégio, você está num ambiente, o seu pai ser o dono, mas eu acredito, assim, tentando me colocar numa situação que eu não vou saber como é, que também deve ser um desafio gigantesco, né? Então, como que você sentia que você precisava se provar mais no começo? Porque hoje em dia já tá comprovado e comprovado que você é a melhor pessoa para estar no ambiente onde você está e liderando a marca e que você carrega a bagagem da essência do que o teu pai criou lá atrás e continua carregando isso, que eu acho que é mais importante para um sucessor, né? É você trazer essa causa e levar ela adiante. Mas como que foi no começo, tanto por ser mulher, quanto por ser filha do dono? Como que você passou por esses obstáculos? Eu brinco que a pior profissão que existe no mundo é de filho do dono, porque a gente tem que se provar a todo momento. E isso acaba sendo um desafio pessoal, né? Para você querer se superar, você querer fazer o teu melhor para poder fazer acontecer. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu entrei numa empresa muito conhecida, muito bem sucedida, mas eu consegui deixar a minha própria marca. A Hope, na época, não existiam lojas de lingerie no shopping, monomarca. Lojas de marcas não existiam. A Hope vendia em lojas de departamento e em multimarcas. A Hope nasceu numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. E no começo dos anos 2000, eu vi que estava acontecendo isso, de um movimento de varejo muito forte. E eu enxerguei que se eu não entrasse no varejo como marca, no futuro, a questão da visão, né, que você falou, eu iria trabalhar para alguma marca que estivesse no varejo. Então, meu principal papel na época foi reposicionar a marca e transformar essa marca num objeto de desejo através do reposicionamento que começou no desenvolvimento dos produtos, né, na coleção, no mix de produtos, na comunicação, porque o produto mudando eu precisava mudar a forma que eu comunicava ele, e culminou nos canais de distribuição. Uma coisa que eu queria te perguntar é, eu amo essa construção de marca, de comunicação, eu sempre falo assim, longo prazo. E as pessoas hoje em dia são tão imediatistas que parece uma tortura você falar de longo prazo, falar de paciência, vai fazendo. E pra mim também é difícil, às vezes, ter paciência para as coisas acontecerem, né? Às vezes a gente tem uma ideia, uma visão, a gente fala, vai agora, faz acontecer. E eu queria que você contasse um pouco do trabalho de branding que vocês fizeram na Hope nos últimos anos, porque você fazer um trabalho de branding numa marca que não é tão conhecida, é mais fácil, porque você vai lá, troca e pronto, acabou. Agora, quando é uma marca já muito consolidada e conhecida, você tem que indo assim, tipo, não dá pra do nada você dar uma viradona, você tem que tomar várias estratégias diferentes. Então, eu tenho certeza que os empreendedores que estão aqui, quando eles começarem a estudar, se ainda não estudam, tem que estudar mais sobre construção de marca, sobre posicionamento, sobre comunicação, branding, que faz parte dessa construção de marca. Eu acredito muito que essas pessoas vão olhar e reavaliar se o posicionamento que elas estão entregando é o melhor para que elas evoquem o sentimento que elas buscam na outra pessoa que está do outro lado, às vezes ou da tela ou do outro lado ali do seu vendedor, né? E como que foi pensar no reposicionamento? Da onde que você começou? Como foram os resultados? Conta pra gente. Eu queria, na verdade, transformar a marca numa marca que fosse um objeto de desejo para mim. Na época, como a Hope era vendida em lojas de departamento, em multimarcas, a gente não tinha muito valor agregado ao produto. O produto era muito simples, muito básico. Era uma guerra de preços, né? Imagina, numa loja de departamento, um magazine, eu tinha dificuldade até de trocar o lacinho da calcinha, sabe? Era um momento assim que não tinha muita diferenciação mesmo nos produtos. E todas as marcas tinham mais ou menos a mesma coisa. Era um mundo bege. Né? A gente via lá que tinha assim o branco, o preto, o bege, o máximo um rosinha, né? Era um mundo bege.
e sem muita graça, sem muito valor agregado no produto. Então eu falei, não. E vendo o que estava acontecendo fora, a gente busca inspiração não só no nosso próprio setor, mas também em outros setores. Na época, eu vi que estava acontecendo um fenômeno principalmente nas mulheres no mundo dos esmaltes. Só se usava na época, um pouquinho antes, misturinha branca chamava, você nem tinha nascido, mas chamava assim, que era um transparentinho, branquinho, tipo nudezinho, tipo renda e tal. As mais ousadas usavam vermelho, mas aí começou uma moda, uma explosão de cores nas unhas, assim, de esmalte roxo, preto, pink, amarelo, azul, verde. E aí eu pensei, poxa, se a unha pode ser colorida, por que a lingerie precisa ser bege? E aí eu comecei esse trabalho de colocar bastante de informação de moda nos produtos. Começou com as cores, depois veio o convite para grandes estilistas assinarem coleções, antes da era das collabs, né, de assinarem coleções para a marca. Depois chegou a era das influenciadoras. Em 2013, a Hope fez o que, pelo que eu saiba, foi a primeira collab de uma influenciadora com a marca, que foi com a Helena Bordon, em 2013, né, com a marca Hope. E aí começa um trabalho assim também de muita inovação e de muita imaginação para pensar o que será a próxima tendência do mercado. E aí a comunicação, de novo, é a chave, porque não adianta eu ter um produto muito bacana, ligado à moda, com valor agregado, e não saber e não conseguir comunicar ele à altura. Ela tem 3 filhos e eu tenho 2, né? Sou mãe também e conciliar o trabalho com maternidade nem sempre é fácil. E para muitas mulheres ainda é mais difícil porque elas não encontram nos seus companheiros o apoio que elas precisam. Muita gente me pergunta como conciliar ser mãe com a loucura de empreender. Outro dia eu postei um conteúdo sobre a loucura que foi colocar um site no ar ao mesmo tempo que eu fazia 2 mudanças, uma de escritório, uma de casa e filho doente. E a Vitória Barbosa foi lá e comentou o seguinte: eu amo a vida real que você traz, dá uma paz saber que nos bastidores tem sempre um imprevisto ou outro. E é isso mesmo, Vitória, a vida real é isso. Muitas vezes a gente não dá conta de tudo e é importante que a gente reconheça isso. A gente sempre quer ser uma mãe presente, uma profissional excelente ao mesmo tempo. Mas não dá pra você ser excelente em tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer escolhas e de vez em quando você tem que sacrificar um pouco do profissional para ser uma mãe mais presente, mais feliz com seus filhos. Acreditar que dá pra ser 100% em tudo ao mesmo tempo, na verdade, é uma ilusão. Então eu gostaria que vocês entendessem que para ser melhor numa área, você precisa abrir mão do controle, do perfeccionismo em outra. E é exatamente isso que vai te trazer mais leveza na vida. Paz é poder. Às vezes, trabalhar com a internet e ter a liberdade de equilibrar a nossa vida do jeito que a gente acha melhor. Mas eu queria muito te agradecer, uma honra, um prazer. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para quem assistiu, para quem está assistindo. Maravilhosa Sandra Chay. Obrigada. Quando a gente tem sonhos, a gente corre o risco de deixar de lado a ação e depositar o futuro nas mãos do acaso, do destino. As coisas não acontecem na intenção, elas precisam de atitudes. Por exemplo, talvez o seu sonho seja atingir um determinado número de faturamento no seu negócio. Pois bem, se esse número for um sonho, vai ser muito mais difícil de você atingir. Mas se ele for uma meta, você precisa fazer o caminho inverso. E aí você precisa desenhar uma estratégia que te leve a ele. Quanto você vai precisar vender? Que estrutura você vai precisar contratar? Quanto tempo você terá que persistir? Qual é a sua realidade atual? O que você pode fazer hoje para estar mais perto dele? Muitas vezes você se esquiva dessas perguntas porque duvida do próprio potencial. Mas eu queria que você se lembrasse que nenhum de nós é nada além de um ser humano, com suas complexidades, limitações, habilidades e potências. Como Steve Jobs disse uma vez em uma entrevista, tudo no mundo foi construído por pessoas que não são mais inteligentes do que você. Então, a partir do momento que você vira essa chave de pensamento na sua cabeça e começa a enxergar seus sonhos como metas, fica muito mais claro o que você precisa fazer para que seus sonhos se realizem. Então, fica de olho nisso, tá? Nosso programa está chegando ao fim, mas se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, fica ligado no Checkmate aqui no canal Empreender e também no YouTube. E eu vou fazer um pedido para você, tá bom? Se você tá gostando, se tá te ajudando, eu peço que você compartilhe o programa que mais te ajudou do Checkmate, um insight que você teve nas suas redes sociais e com amigos e familiares para que a gente possa ajudar mais empreendedores. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Beijo e até semana que vem. Bate a claquetezinha,
vulgo minha mão. Pode descer. Tu tá aí, maravilhoso.